Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vamos apresentar essa história sobre o Dia de Todos os Santos e por que a Igreja Católica celebra esse dia em homenagem a todos os homens e mulheres santos de Deus. O Dia de Todos os Santos é um dia solene e realmente santo na Igreja, celebrado anualmente no dia 1º de novembro. O dia dedicado aos santos da Igreja, ou seja, todos aqueles que alcançaram o céu. Nós não devemos confundir com o Dia de Finados, que se comemora no dia 2 de novembro e é dedicado aos que morreram e ainda não chegaram ao céu. Embora milhões ou mesmo milhares de milhões de pessoas possam já ser santos, as observâncias do Dia de Todos os Santos tendem a centrar-se nos santos conhecidos, ou seja, aqueles reconhecidos no cânon dos santos pela Igreja Católica. O Dia de Todos os Santos também é comemorado por membros da Igreja Ortodoxa Oriental, bem como por algumas igrejas protestantes, como as igrejas luterana e também a Igreja Anglicana na Inglaterra. Geralmente o Dia de Todos os Santos é um dia santo de obrigação católico, o que significa que todos os católicos são obrigados a assistir à missa nesse dia, a não ser por razões excepcionais como enfermidades, graves doenças que as impeçam de ir a uma igreja. Outros países têm regras diferentes de acordo com as conferências episcopais nacionais. Os bispos de cada conferência têm autoridade para alterar as regras relativas às obrigações do dia. O Dia de Todos os Santos foi formalmente iniciado pelo Papa Bonifácio IV, que consagrou o Panteão de Roma à Virgem Maria e a todos os mártires em 13 de maio do ano de 609 d.C. Bonifácio IV também instituiu o Dia de Finados, que segue logo após o Dia de Todos os Santos. A escolha do dia pode ter tido a intenção de cooptar o feriado pagão, Festa dos Lamures, um dia em que os pagãos usavam para aplacar os espíritos inquietos dos mortos. O dia sagrado foi finalmente estabelecido em 1º de novembro pelo Papa Gregório III, em meados do século VIII, como um dia dedicado aos santos e às suas relíquias. A celebração do 13 de maio foi posteriormente abandonada. Na Irlanda, a Igreja celebrou o Dia de Todos os Santos em 20 de abril, para evitar associar o dia às tradicionais festas da colheita e às festas pagãs associada a Samhain, que era uma festividade pagã celebrada naquela mesma época. Após o estabelecimento do Império Franco e após o reinado de Carlos Magno, o Dia Santo, que já era comemorado em 1º de novembro, tornou-se o dia sagrado de obrigação por decreto do Papa Gregório IV e de São Luís o Piedoso, que era rei de uma porção do antigo Império de Carlos Magno. Após a Reforma Protestante, muitos protestantes mantiveram o dia sagrado, embora rejeitassem a necessidade de orar pelos mortos. A prática católica, no entanto, celebra todos aqueles que entraram no céu, incluindo os santos que são reconhecidos pela Igreja e aqueles também que não são. Os costumes dos dias santos variam em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o dia anterior é o Halloween e geralmente é comemorado vestindo fantasias com temas de morte comumente associados. As crianças vão de porta em porta fantasiadas, pedindo doces ou travessuras aos vizinhos, e o feriado perdeu muito de sua ligação com as origens religiosas. Embora quase todo mundo celebre o Halloween pela diversão do feriado secular, a solenidade religiosa seguinte não é amplamente praticada ou reconhecida pela maioria dos americanos, a menos que sejam católicos. Em outros países como Portugal, Espanha, México, as práticas tradicionais incluem a apresentação da peça Dom Juan Tenório e oferendas feitas aos mortos. O Dia de Todos os Santos ocorre no mesmo dia do mexicano Dia de los Inocentes, um dia dedicado às crianças falecidas. Em grande parte da Europa, o dia é comemorado com oferendas de flores deixadas nos túmulos dos mortos. Na Europa Oriental, acendem-se velas nas sepulturas em vez de oferendas de flores. Em alguns lugares, como nas Filipinas, os túmulos podem ser pintados e reparados por familiares. Muitas dessas práticas, evidentemente, confundem a distinção entre Dia de Todos os Santos e Dia de Finados. Essas celebrações muitas vezes confundem, de fato, se confundem com o Dia de Todos os Santos, que é devidamente dedicado àqueles que estão no céu, e o Dia de Finados, no qual são feitas orações por todos aqueles que morreram, mas ainda não chegaram ao céu.
No México, os dias sagrados do Dia dos Mortos vai do 31 de outubro até o 2 de novembro. Mas é importante lembrar esses fatos básicos. O Halloween é um feriado secular que ocorre no dia anterior ao Dia de Todos os Santos. E o Dia de Todos os Santos é o 1º de novembro, e que é também um dia de obrigação de ir à missa, e o Dia de Finados ocorre em 2 de novembro, que não é necessariamente um dia de obrigação, mas obviamente que a maioria da cristandade é muito apegada à oração pelos mortos e cumpre esse preceito. Bem, pensemos nesse dia, para nós de Todos os Santos, pensemos na inspiração que eles trazem para nossas vidas, porque nós também devemos ser santos, como nosso Pai do céu é santo. Sede santos como vosso Pai é santo, disse Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.